Hoje vamos ter o nosso segundo debate sobre a pós-graduação em Educação da Faculdade Messiânica. E para isso eu tenho dois grandes convidados, a professora Camila Schiavo, que é a coordenadora pedagógica da faculdade e mestre em Educação pela USP, e o professor Daniel Mendes, que é o nosso convidado da Faculdade Messiânica e doutorando pela PUC. Sejam muito bem-vindos. Professora Camila, eu gostaria de começar com a senhora, porque a senhora falasse um pouco sobre o seu percurso, no seu contato até chegar à educação básica, que é o nosso tema de hoje. Obrigada, professora. Minha história na educação começou há 20 anos. Eu iniciei minha carreira como professora da educação básica, das classes de educação infantil e ensino fundamental 1. Trabalhei por alguns anos como professora e fui seguindo um caminho de estudos, um percurso que foi me levando a querer investigar mais aprofundadamente algumas questões que eu enfrentava dentro da sala de aula como professora. E aí fui procurar um mestrado como um caminho para entender melhor algumas dessas minhas dúvidas e questões em relação à educação. Aí fiz mestrado e, juntamente com isso, me tornei coordenadora pedagógica, porque já era uma época em que eu estava investindo e estudando mais aprofundadamente a formação de professores. Então, me tornei coordenadora pedagógica de uma escola particular. E, junto com isso, me tornei formadora de professores e diretores e coordenadores pela Secretaria de Educação de São Paulo. Então, desenvolvi alguns programas de formação voltados para a gestão pedagógica e o acompanhamento do coordenador e do diretor, como também formadores de professores dentro da escola, do contexto escolar. E, junto com isso, comecei a também me aprofundar também nas didáticas mais específicas do ensino fundamental. E aí, assumi um trabalho na rede de São Caetano do Sul como consultora e formadora da equipe de professores da rede. E hoje, atualmente, eu trabalho em alguns institutos de formação pelo Brasil, faço formação em diversos municípios pelo Brasil, buscando qualificar as práticas que acontecem nessas salas de aula, né? Práticas que são sempre cheias de demandas, cheias de angústias por parte dos professores. Então, eu hoje atuo diretamente com professores, diretores e coordenadores nesse processo de formação desses sujeitos que estão ali diante de tantas crianças diariamente. E hoje, inclusive, é a nossa futura coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Messiânica. Tenho um grande orgulho de dizer que sou coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Messiânica, juntamente com uma equipe, pensamos um curso de ponta, né? E agora estou aqui muito feliz de estar pensando também agora na pós-graduação, que vai ter um foco muito específico também na educação básica. Professor Daniel, fala um pouco então sobre o seu percurso. Ok, professora. Bom, eu sou geógrafo de formação, sou licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo e tenho minha trajetória sempre na educação básica, de ensino fundamental 2, ensino médio, educação de jovens e adultos e parti para o mestrado, sou mestre em educação pela PUC São Paulo, para pesquisar aspectos da escola, da história da educação. E atualmente faço pesquisa e estudo a educação, né, não no século XIX, né, mas a educação na província de São Paulo. E estou aqui a convite da professora Maria Laura. Ok. Professora Camila, fala um pouco do diferencial desse curso de pós-graduação em educação. Bom, esse é um curso que traz como primeiro diferencial, eu acho que a própria estrutura modular, o que permite aos alunos a possibilidade de ter uma autonomia na escolha de qual dos eixos ele deseja se aprofundar. Então, acho que esse é um primeiro diferencial de outras pós-graduações que eu conheço. Acho que esse é um primeiro diferencial e que mostra uma das principais competências que esse professor, esse educador precisa desenvolver, que é fazer a gestão do seu próprio processo de formação. Então, esse curso já traz esse diferencial no sentido de que esse profissional que vem estudar conosco é um profissional que vai ter maior autonomia na escolha de quais são os focos de investimento e de aprofundamento. Um outro diferencial que eu encontro nesse curso, olhando um pouco para a matriz curricular e para os conteúdos, para as ementas, para o que se pretende debater, é que é um curso que parte de uma ideia de ação, reflexão e ação, que é o que hoje a gente sente como maior demanda e desafio desse professor que está à frente da sala de aula. É um professor que realiza diariamente uma série de práticas, mas muitas vezes não entende o significado dessas práticas, não entende a repercussão disso na aprendizagem dos alunos,
tem, às vezes, muitas dificuldades com alunos que não aprendem e que não sabem como, os professores não sabem como ajudá-los. Então, esse curso traz aqui um aporte teórico, prático, muito forte nesse sentido, que é formar esse professor da educação básica como alguém que tem a condição de entender o que se faz e por que se faz, e com isso qualificar a sua atuação na sala de aula. Então, para mim, acho que esse é um dos maiores diferenciais do curso. Você gostaria de complementar? Eu acho que é um curso que tem uma amplitude, mas ao mesmo tempo uma especificidade, né? Que essa concentração em disciplinas que possam formar o professor. Sim. Não só ligado à prática, mas também à ação junto com a reflexão. Isso é importante. Quer dizer que tem um embasamento, porque ele tem um módulo sobre fundamentos, um módulo sobre as práticas, e o terceiro módulo é que ele tem os diferentes, né, as diferentes áreas. Que ele pode escolher aonde ele quer investir, né, qual é o foco. E ainda seguindo na direção do que o professor Daniel nos trouxe, acho que como a Thelma Vaz sempre nos orienta nos processos de formação, toda a prática está apoiada em alguma teoria. Sim. Muitas vezes o professor ainda não tem consciência de qual é essa teoria. Então, acho que esse curso traz para ele uma possibilidade de entender de maneira mais profunda qual é a concepção que ele tem baseado e pautado as suas ações e as suas escolhas didáticas, quais são as suas intenções didáticas. Isso, então, esse curso traz para ele essa grande oportunidade. Ok. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos benefícios do aluno que fizer a opção por fazer o módulo Educação Básica. Eu acredito que, já pensando naquilo que nós estamos falando, é a capacidade que o professor vai ter de conseguir associar a sua prática, a prática que ele já tem, porque muitos dos nossos alunos já são professores de educação básica, professores de diversas licenciaturas, mas associar a prática com a teoria. Então, essa formação modular, né, e tendo como primeiro módulo fundamentos da educação, fundamentos históricos, sociológicos, fundamentos psicológicos e filosóficos da educação, isso é extremamente importante. E, infelizmente, nos cursos de pedagogia e de licenciatura, de uma forma geral, isso tem se perdido, está se perdendo. A gente tem uns cursos ali gerados e, infelizmente, as disciplinas que são cortadas são essas disciplinas de formação, formação teórica, formação metodológica, e detrimento das atividades práticas. Né? O professor, lógico, ele tem que ter uma atividade prática, mas é a prática junto com a teoria. Esse vai dar uma formação que eu diria mais completa para o professor, uma formação integral. Sim. E a gente tem essa preocupação, eu acho que isso é muito importante. Isso é um diferencial que o professor vai sair daqui, o nosso aluno vai sair. Muito bem. E a senhora acredita que há uma demanda, não só na cidade de São Paulo, como no interior e até de outros estados para esse curso, professora Camila? Eu acredito que há uma demanda muito grande, sobretudo em se tratando do quanto atualmente os profissionais precisam estar melhores qualificados para exercer a sua atuação e a sua função diária dentro da sala de aula. Além disso, para todos os profissionais que atuam na rede pública, esse é um curso que permite uma evolução funcional, permite que esse professor consiga alguns pontos o que melhora a sua ascensão dentro da própria rede e no teu plano de carreira. Então, é um curso que traz como contributo importante essa questão da evolução funcional, a pontuação que muitos buscam e procuram, e, de fato, não só a pontuação, mas o embasamento teórico e prático que isso traz, né? Porque, assim como o professor Daniel comentou, os cursos de pedagogia e mesmo licenciatura hoje são cursos que acabam tendo menos tempo para investir nas questões das didáticas específicas, das metodologias, um olhar mais aprofundado de como é que se ensina e como é que se aprende. Então, eu acho que esse curso traz essa possibilidade e a demanda é grande, né? Tanto no estado de São Paulo como em nível nacional, Brasil. A gente precisa mesmo de cursos que tenham esse peso, esses cursos que tenham esse olhar para a formação mesmo integral desse professor, para a formação dessa pessoa que está ali diariamente à frente de 30, 40 crianças, e que a gente sabe que o que vai mudar a condição do nosso país é a educação. Claro. Então, acho que isso já valida a importância desse curso, né, e o valor dele. Gostaria de complementar com mais alguma coisa, professor Daniel? Não. Eu acho que a preocupação da faculdade em realmente trazer alguns valores que foram perdidos na educação, que foi o que nós discutimos, é fundamental.
Ok, ok. Então, esse foi um bate-papo muito agradável com a professora Camille e com o professor Daniel, falando um pouco da importância do módulo Educação Básica. E não custa reforçar de que os dados oficiais nos mostram que 25% dos nossos professores de educação básica nem a graduação tem. Então, esse número com relação à pós-graduação deve ser muito maior, isso sem contar com aqueles que ingressam todos os anos no mercado, né, que eles terminam o ensino médio. Então, é uma área que está aí em aberto, há uma grande necessidade de formação continuada desse professor, e que eu vejo como professora convidada da Faculdade Messiânica com muito bons olhos. É um projeto inovador, né, moderno e, e contextualizado, porque ele vai responder uma demanda imediata. Muito obrigada. Esse foi o segundo módulo. Depois nós vamos ter o terceiro módulo sobre a pedagogia social. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.